Alô, galera do Conversas Torcedor, estamos juntos mais uma vez aqui no canal do YouTube. E ó, não esquecendo aí para você acompanhar o nosso canal do YouTube, se inscrevendo, compartilhando, acionando a notificação do sininho e deixa aquele like maroto do vídeo para você ficar bem informado nas informações do seu clube do coração em primeiro lugar para vocês, tá bom, pessoal? E também acompanhando nas nossas mídias sociais, no Facebook e no Instagram, do Conversa de Torcedor, tá bom, pessoal? E não esquecendo que temos aí o programa de sábado a partir das 11 da manhã na rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. E também as lives com Conversas Torcedor Notícias a partir das 18 horas de terças e quintas também. Tá bom, pessoal? Vamos falar aqui sobre o Flamengo, que hoje vai entrar em campo. Vai entrar em campo hoje, logo mais, a partir das 9h30 da noite, diante do Tolima, né? Com desfalques e também com jogadores que estão com Covid-19, né? E ontem tivemos aí, né, o vazamento que aconteceu aí, né? Do time que vai entrar em campo. Inclusive, as novidades que vão estar em campo aí, principalmente aí no meio de campo, o Diego, que pode entrar no meio de campo na equipe do time do Flamengo. E também com a entrada, com as entradas, né, de Davi Luiz e do Felipe Luiz, né, jogadores que vão estar em campo nesse jogo de quarta-feira à noite. Mas o Dorival Júnior vai tentando aí modificar algumas alterações e pode ter algumas alterações aí nesse jogo de hoje à noite contra a equipe do time do Tolima, né? Esse jogo aí válido pelo jogo de ida da Copa Libertadores da América e que nós vamos estar informando aí. Isso também sobre essas informações aí, né? Porque dentro de uma situação, né, do Flamengo com a causa do que está acontecendo aí com o Andrés Pereira, e segundo a informação do Globoesporte.com, e que o Flamengo esboça a última tentativa, mas o United já define a programação para Andrés após o jogo contra o time do Tolima, né? Que, obviamente, a tentativa rubro-negra de baixar os valores é vista como protocolar e volante sequer voltará ao Rio. Da Colômbia segue para Londrina e terá semana livre antes de volta à Inglaterra para definir o seu futuro. O Flamengo ainda tenta movimentos no limite do tempo, mas o Andrés Pereira já tem programação a partir de quinta-feira, com o término do contrato com o clube. O volante sequer volta ao Rio de Janeiro, segue para Londrina, terra de sua família, para as férias curtas antes de se reapresentar para o Manchester United. Silêncio rubro-negro por longos 4 meses e meio, desde que sentou com a diretoria do clube inglês e acertou os valores de compra dos 75% dos direitos econômicos por 10 milhões de euros, torna a permanência inviável, né? Então, por causa dessa situação aí, vai ser a despedida do Andrés Pereira com a camisa do Flamengo nesta noite de quarta-feira. E sobre isso, com a negociação em andamento com o Fulham, que ofereceu os mesmos 10 milhões de euros e 3 milhões de euros em bonificações, Andrés aguarda contatos com o treinador do Manchester United e Eric Terraz para definir o futuro. Como está em meio de temporada, o jogador de 26 anos de idade não precisará participar no início da pré-temporada pelo United e ganhou um pouco mais de uma semana livre no Brasil após o término do vínculo com o Flamengo, inclusive. Então, já em processo de devolução da casa onde mora com a família do Rio, o jogador desembarca com a delegação em São Paulo e seguirá diretamente para Londrina. Ao retornar à Inglaterra, Andrés dependerá do avanço das tratativas com o Fulham para saber se irá ou não com o United para a segunda fase da pré-temporada na Austrália, né? Desde o início das negociações, Andrés Pereira reforçou o desejo de permanecer no Flamengo e chegou a acertar o salário para o contrato com duração até o final de 2026, cerca de 40% abaixo dos valores, né? O valor mensal que está em vigor com o United até meados do ano que vem. O clube carioca, por sua vez, inclusive que nós vimos aí, né, dentro das situações, recuou do acerto firmado com o atleta e os ingleses no início de fevereiro, inclusive. Primeiro, pela ação do Banco Central, que bloqueou contas depois, né, pela pressão interna devido ao erro na final da Libertadores, a diretoria rubro-negra deixou a negociação em modo na espera, né, até que voltou recentemente, né, os contatos para a redução dos valores, algo que não agradou ao Manchester United, né? E nesse período,
o presidente Rodolfo Landim chegou a prometer a Andrés que tudo seguia como programado e que a compra seria confirmada, que não aconteceu. Então, teve aí o contrato de empréstimo por um ano de contrato, né? Por um ano, Andrés entrou em campo 52 vezes, marcou 7 gols, e a passagem pelo clube, porém, está marcada pelo erro que decidiu a última Libertadores contra o Palmeiras, lá em Montevidéu. Então, hoje, inclusive, aí será a despedida do jogador Andrés Pereira com a camisa rubro-negra, e que agora, né, vai ter aí que correr atrás de um jogador aí para tentar conseguir, inclusive, né, substituí-lo dentro do Flamengo. E sobre isso que a gente vamos detalhar para vocês, né, tipo de um detalhe mais uma vez aí sobre isso, em que tem aí nessa possibilidade aí de estar, né, de dentro do Flamengo, que o Wendel, que está sendo cogitado para ser o jogador que possa ser o substituto, né, de imediato do Andrés Pereira. Então, meus amigos, essa é o momento aí de transição, né, de um momento que o Andrés se despede do Flamengo para nessa situação agora aí, porque se movimentando, porque essa situação aí né, até visto do Bola VIP, inclusive, com essa iminente saída do Andrés, em que está na mira de um ex-volante do Fluminense, que é o jogador Wendel, né, uma notícia que a Jéssica Campos, da Bola VIP, diz o seguinte: se depender do Dorival Júnior, o Andrés Pereira permanece no Flamengo, mas cada vez mais a contratação em definitivo, o jogador parece mais distante, né, a contratação em definitivo do jogador está cada vez mais distante. Diga-se de passagem, enquanto o Rubro Negro não demonstra real interesse em contar com o jogador, o Manchester United recebeu a proposta, né, que nós falamos aqui, de 13 milhões de euros encaminhados com a vida dele para o Furlan, né, divididos em 10 milhões de euros em fixos e restantes em bônus de produção. E temos aí de um contrato de uma forma alternativa, que é o Wendel, né, que teve aí uma sondagem aí do Flamengo pelo Wendel, jogador do Zenit da Rússia, e de acordo com as informações de Pablo Rafael, jornalista do portal Urubu Interativo, vale destacar que o nome do Wendel já havia sido especulado no Flamengo após o início dos conflitos entre a Rússia e a Ucrânia. Porém, a iminente saída de Andrés teria feito o volante entrar de vez no radar rubro-negro. O jogador de 24 anos foi revelado pelo rival do time carioca, o Fluminense. O volante ascendeu a base para o profissional em 2017. Em 2018 foi negociado com o Sporting de Portugal, e em 2020 foi contratado pelo Zenit. Apesar dos conflitos entre a Rússia com a Ucrânia, inclusive, o Wendel seguiu atuando na equipe e participando em 34 jogos, vencendo 18 deles, empatando 10 e perdeu apenas 6, somando-se tudo, 2.717 minutos em campo, 4 gols marcados e 5 assistências. E tem um contrato com a equipe russa até junho de 2025, e porém a FIFA prorrogou as regras que possibilita a contratação de jogadores em clubes da Rússia e Ucrânia devido à guerra envolvendo as nações. Agora cabe ao Flamengo convencer o atleta de retornar ao futebol brasileiro após 4 anos atuando no futebol europeu e a se tornar rival do clube que o revelou, né? Então, tivemos aí o Pedro, que foi para o Flamengo, revelar pelo Fluminense. O Gerson também foi para o Flamengo, né? Foi campeão da Libertadores pelo Flamengo. E aí, diga-se passagem, tendo aí mais um ex-tricolor dentro do ninho do Urubu, né? Que é o Wendel, que está em tratativas ainda, a gente não sabemos ainda o que vai acontecer, e esperando as informações do que pode acontecer. Um jogador que pode ser útil para a equipe do time do Flamengo, inclusive, mas vamos ver o que vai acontecer nessas tratativas da sequência, nessa negociação entre Flamengo e Wendel, né? Diga-se passagem o que vai acontecer aí. Também vamos, né, falar aqui rapidamente do Fluminense, porque Luiz Henrique foi embora. Luiz Henrique foi embora da equipe do time do Fluminense, indo para o Betis. E o Fluminense, segundo o site do Netfru, dizendo o seguinte, que para evitar as surpresas, inclusive, para evitar essas surpresas,
né, que o Fluminense está procurando de um plano B, dentro aí de um projeto, né, de um trabalho, de um plano B para também se o Marrone não vier, né, nessas circunstâncias também aí que o Marrone está na equipe do time do Midtjylland da Dinamarca, inclusive, né, jogando no futebol dinamarquês, o jogador Marrone, em que não conseguiu se firmar no futebol dinamarquês, o Marrone, né, e perto de acertar com o Fluminense por um empréstimo de uma temporada, né, e que, dando aí essas informações aí da Netflix, que está indevido a uma série de fatores. Enquanto tenta convencer os europeus a liberá-lo, né, o jogador também vive a expectativa de estar perto da família no Brasil e, por sua vez, procurando a se resguardar. E o Fluminense já tem aí outro nome na lista, caso ele não venha para o Fluminense. Que tem uma contratação do jogador suba do telhado, por exemplo, aí, né? Entre aspas, né? O clube, porém, mantém tudo isso em sigilo e é importante frisar que o Marrone viria para o time do Fluminense no intuito de substituir o Luiz Henrique, que foi negociado aí pelo Betis da Espanha. E paralelamente a isto, né, o Alain Cria de Xerém fechou com o tricolor na última semana e será a opção, né, a Germancano como centroavante, uma vez que o Fred vai se aposentar, né, do jogo contra o Ceará no dia 9 de julho, né, que vai ter essa despedida dele oficial no dia do aniversário do Fluminense, no dia 21 de julho, nos seus 120 anos de história. Tá bom, pessoal? Essas são as notícias do futebol. Daqui a pouquinho teremos aqui muitas novidades, muitas notícias para vocês aqui do futebol carioca e com certeza estaremos aí com vocês aí ligados no Conversa de Torcedor, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhando e também ativando o sininho, melhor dizendo aí, de notificação aí, e deixando aquele like barulho do vídeo para fazer aí, para você conferir as informações do seu clube do coração. Até engasguei aqui, mas repito, se inscrevendo, compartilhando, deixando o seu joinha, deixando o seu like maroto do vídeo e também ativando o sininho de notificação para receber os nossos vídeos aí em tempo real para vocês aí, tá bom? E não esquecendo aí que teremos lives, tá bom, pessoal? Não esqueça, Conversas de Torcedor Notícias, terças e quintas às 18 horas e o Conversa de Torcedor sempre, claro, aos sábados a partir das 11 da manhã na rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Valeu, galera, felicidade a todos e um abraço para aqueles somente as que são do bem. Valeu, galera, e até lá!